de algo que gerou polêmica aqui em Cascavel, o transporte por aplicativo, muita gente usa, eu sou um deles. A Transitar criou algumas regras, na verdade, ela colocou em prática regras que já tinham sido criadas em 2020. Durante a pandemia, tirou o pé, não fiscalizou ninguém, mas estabeleceu uma data limite, 1º de setembro, para que os motoristas se adequassem. Eles tinham que seguir a uma série de critérios. Ah, Parra, mas é uma relação entre o aplicativo e a pessoa que opera esse sistema. Tudo bem, mas o município recebia muitas reclamações e passou então a querer disciplinar esse serviço, para que todo mundo possa trabalhar de uma forma digna e que isso não traga nenhum tipo de risco, tanto para o motorista quanto para o passageiro. A Camila Rorato vai chegar aqui comigo, porque a gente está vendo imagens de uma reunião que foi feita. Foram várias reuniões, muita negociação entre a Transitar e os motoristas, não para afrouxar as regras, né, Camila, mas para dar uma adaptada e para que fique bom para os dois lados. Foi exatamente isso, Parra, até porque nessa reunião que a nossa equipe acompanhou, foram vários os questionamentos que esses motoristas levantaram, principalmente com relação a alguns custos a mais que eles teriam e também algumas burocracias. Então essa reunião com a equipe da Transitar, a equipe aqui do município, foi feita justamente para tentar encontrar a melhor forma de se adaptar a essas regras sem prejudicar nenhuma dessas duas situações, né? Nem mesmo as fiscalizações e nem mesmo esses motoristas. Essas definições então já foram resolvidas e para explicar para a gente o que vai mudar e quais são as regras que esses motoristas precisam cumprir para estarem já regulamentados para a partir do dia 1º de setembro, é a Simone Soares, presidente da Transitar, que está aqui para dar todos esses detalhes para a gente, né, Simone? Então vamos lá. Primeiro me fala, a gente tinha aí várias questões levantadas por esses motoristas, principalmente com relação a um seguro, a uma vistoria que eles deveriam fazer com certa regularidade. Tudo isso geraria um custo a mais para eles e foi uma das questões levantadas por eles, né? Com relação a isso, o que ficou definido? Boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Nós, em relação ao seguro, que nós entendemos que era realmente o fator mais prejudicial, até porque a lei federal estabelece algo e a lei do município ela traz alguns requisitos a mais. Esses requisitos encareciam realmente o serviço. Então nós devemos propor uma alteração na lei, mas antes disso, para que não prejudique o início das atividades de forma regular, nós devemos trabalhar na regulamentação através do decreto, dando um prazo para apresentação até dia 31 de dezembro. Então teria tempo de fazer toda essa alteração e não trazer esse custo adicional, que realmente é um custo mais elevado. Em relação à taxa, o município de Cascavel cobra uma taxa de vistoria de R$ 157. Isso são R$13 ao mês, né? Uma média de 43 centavos por dia. Nós fizemos um levantamento, inclusive, no município que eles mesmos apontaram para nós como uma base e nós identificamos na legislação desses municípios que cobra-se uma taxa sobre a remuneração que eles aferem, né, com o serviço. Então, fica muito maior, é muito mais oneroso do que a taxa de vistoria. E essa taxa de vistoria é somente para um veículo. O que nós definimos, que no primeiro veículo será cobrada a taxa de 3 UFMs. Caso eles queiram incluir mais veículos, a partir do segundo veículo, dentro de um período de 12 meses, será cobrado apenas 1 UFM. Até 31 de dezembro também eles poderão fazer esse pagamento dessa taxa. Então, não será imediatamente. Podem vir fazer a regularização, porque o que nós não podemos abrir mão, a regularidade do veículo, a regularidade do condutor e as regras de cadastramento. E isso permanece, mas não traz nenhum ônus financeiro. E os demais documentos, eles vão poder ter um prazo para apresentar, para concluir esse cadastramento. Lembrando, eles não podem exercer atividade sem a regularização. Nós vamos iniciar a fiscalização dia 1º de setembro, na mesma forma, mas eles terão uma autorização provisória para os documentos faltantes que não são obrigatórios para o cadastramento e regularidade. Eu lembro que uma outra questão levantada por eles era com relação a mais pessoas dirigirem o mesmo veículo, né? Como é que ficou essa questão? Tranquilo, nós já temos a definição, também deve ser regulamentado no decreto, mas o que acontece muitas vezes é mais de um membro da família, né, utilizar o mesmo veículo. Então, a vistoria é para o veículo e os condutores, independente da quantidade, podem ficar vinculados a esse único veículo com uma única taxa de vistoria. Da mesma forma, mais de um veículo para o mesmo condutor. Também não há problema nessa regulamentação. Teve uma outra questão que foi levantada por eles também, que foi
relacionada ao estacionamento, porque muitos desses motoristas de aplicativo param na rua mesmo para deixar esses passageiros para embarque ou para desembarque. Esse foi um dos pontos levantados também, porque isso gera multa. E aí eu lembro que eles sugeriram aqui naquele momento que eles tivessem uma área de estacionamento exclusiva, por exemplo, parecida com a dos táxis. Nesse ponto, vocês chegaram também a um acordo? Como é que isso ficou definido? Nesse ponto, a definição é que descaracteriza o acionamento pelo aplicativo. E seria aí até injusto com o táxi, que tem um serviço que, apesar de ser uma atividade similar, eles têm características muito diferentes. Então, o que nós vamos trabalhar são pontos identificados para aplicativos fazer embarque e desembarque. É como, por exemplo, as vagas de curta duração, que nós já temos algumas na região central. Outro ponto que nós devemos regulamentar através do decreto é uma obrigatoriedade de que eles passem por um treinamento, uma palestra no órgão de trânsito, devidamente certificados. Porque muitos não compreendem, por exemplo, o que é uma placa, o que diz uma placa, onde há possibilidade de parada para embarque e desembarque. Isso acontece na maioria dos nossos binários, por exemplo. E mesmo assim, eles estacionam em local proibido, simplesmente por desconhecer o que quer dizer essa placa. Então, esses são pontos que nós tratamos e devemos apontar, também no decreto, as formas de regulamentação. Certo, muito obrigada pela sua participação. Então tá aí, Parra, essa fiscalização mais intensa começa a ser feita então a partir do dia 1º de setembro aqui em Cascavel. Valeu, Camila. Obrigado também a Simone da Transitar. Sobre parar em lugar que não pode, tem muito passageiro, de verdade, que é folgado. O cara tá lá na Brasil, extremamente movimentado a avenida, e o cara pede lá o aplicativo. E ele fica no meio do quarteirão onde não tem onde o motorista parar. E o motorista fica tentando caçar uma vaga e acaba parando o quê? Em fila dupla para o passageiro poder embarcar. Aí ou o motorista toma multa ou acaba sendo buzinado, xingado por outras pessoas. E se o motorista anda um pouquinho para frente e para na esquina onde tem uma vaga, o passageiro muitas vezes vai lá e desqualifica o motorista. Dá nota, até a nota 5, o cara vai lá da nota 3 e tem que justificar. A motorista mal educado. Poxa vida, gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência, tá? Por favor. Pense muito bem onde você está pedindo e onde é que o motorista vai poder parar o carro. Caso contrário, ele vai tomar uma multa.